Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e nós vamos dar continuidade ao estudo dos direitos reais. Nós estamos estudando a propriedade, mais especificamente o modo de aquisição da propriedade. E o primeiro modo que nós vamos estudar é exatamente o registro, né? É o modo mais comum de se adquirir a propriedade de um imóvel, né? Onde eu realizo a compra através do documento, né, da escritura pública, se esse imóvel for, né, adquirido um valor acima de 30 salários mínimos, mas essa escritura pública por si só, ela não me dá a propriedade do imóvel. Eu tenho que levar isso a registro, tá? No cartório de registro, né, de imóveis. Ok? Mas rapidamente uma introdução sobre as espécies de registro civil que nós temos. Nós temos 4 espécies de registro civil. Nós temos o registro civil das pessoas naturais, onde se realiza o casamento, o nascimento, óbito, né? Nós temos o registro civil das pessoas jurídicas, aqui onde se realiza, né, a escrituração, por exemplo, de uma associação, de uma fundação, né? É nesse cartório. O registro de títulos e documentos, onde nós fazemos as autenticações, onde se realiza, né, a escritura pública de compra e venda de um imóvel, por exemplo. E o que nos interessa, o registro de imóveis, né? Aonde se leva esse documento, seja uma escritura pública para o imóvel adquirido, né, acima de 30 salários mínimos, seja aquele contrato escrito, né, que a lei determina, mas daí não com a necessidade de ser por escritura pública, do imóvel abaixo de 30 salários mínimos. Mas, tanto um como o outro, obrigatoriamente tem que ir para registro para que se dê a aquisição da propriedade imobiliária, ok? E o nosso registro de imóveis no direito brasileiro está lá, né, a previsão na Lei 6.015 de 1973, tá? Todo o regulamento lá, tá? Mas nós vamos estudar o registro, né, como forma de aquisição da propriedade, analisando seus princípios. São 8 princípios que nós vamos estudar, né? Na aula de hoje nós vamos ver 2 deles, depois nós vamos ver o da legalidade, que é o mais importante, que dá toda a base legal para essa aquisição de propriedade, mas nós vamos começar com esses dois, o princípio da publicidade e o princípio da presunção de fé pública, ok? Princípio da publicidade. O princípio da publicidade está ligado diretamente à função do cartório de registro de imóveis, tá? O cartório de registro de imóveis, assim como os demais cartórios, eles têm uma função no sistema jurídico brasileiro, dar publicidade. São documentos levados ali a registro que podem ser acessados por qualquer pessoa. Essa é a finalidade dos cartórios. Qualquer pessoa pode ter acesso para saber se da legalidade, para saber, né, da procedência, para saber se é o proprietário ou não, tá? Então este é o princípio, esse princípio ele está ligado diretamente à função dos cartórios, dar publicidade, ok? E o princípio da presunção de fé pública? Bem, no direito brasileiro, em regra, é dono aquele cujo nome está lá no registro, né, do cartório de registro de imóveis. Aquele é o proprietário. Em regra, por quê? Porque essa presunção ela é relativa, né? Nós não temos no direito brasileiro, como ainda, né, em alguns outros países, ter essa presunção absoluta. Ter a certeza que aquele que está lá figurando como proprietário, ele efetivamente é o proprietário. Nosso sistema, apesar de ter evoluído muito de 1973 para cá, né, que agora existe toda uma ordem, todo um cronograma, né, todo um segmento, né, a ser cumprido para que se tenha a maior certeza possível da propriedade, mas nós não chegamos ainda, né, numa questão, né, de poder dizer que o nosso registro de imóveis ele vai ter presunção absoluta, tá? Ele tem presunção relativa, tá? Ele tem presunção relativa. É claro que, por ter presunção relativa, em regra, dono é quem configura no registro, salvo, né, uma ação judicial que prove que esse registro é falso, foi feito de forma errônea, né, alguma ilegalidade, alguma informalidade, né, um vício formal, por exemplo, em relação a esse registro, ok? Mas então, ou seja, pode ser alterado. Se pode ser alterado, eu não posso dizer que ela é absoluta, mas tem presunção de fé pública, ou seja, presume-se que a
aquele que está ali, ele está, né, ele é o proprietário, ok? Professor, então quer dizer que no Brasil o registro civil ele é relativo. Não tem como ele ser absoluto? Bem, existe uma possibilidade. A lei de registro civil, né, no artigo 227, ele traz um registro em especial, denominado registro torrens, tá? Registro torrens, é isso mesmo. Registro torrens, ou seja, só que esse é um registro que só pode ser feito para imóveis rurais, tá? Eu não posso registrar o meu apartamento urbano, o meu imóvel urbano, a minha casa, querendo registrar por este tipo de registro. Esse registro, previsto no artigo 227 da Lei 6.015, né, o nome, né, registro torrens, é pelo seu idealizador, né, que foi quem criou essa modalidade de registro. Ele é um registro que é mais caro no sistema brasileiro, tá? Ele vai ser mais dispendioso, ele vai requerer uma documentação mais minuciosa, ele vai requerer um trabalho mais aguçado, né, do cartório de registro, tá? E do proprietário, que vai ter que arrumar uma documentação, tudo certinho. Para quê? Para que depois de realizar este registro específico, este tem presunção, este registro ele é absoluto, tá? A presunção dele é absoluta, não é relativa, ok? Então, esse registro torrent, né, do artigo 227, que só pode ser, tá, utilizado para imóveis rurais, este é a única exceção no direito brasileiro onde eu tenho uma presunção absoluta, ok? Mas esse aqui é um caso específico, tá? Um caso específico lá para imóveis rurais. E também não é todo e qualquer imóvel, porque requer inúmeros, né, documentos e tal, e se o imóvel não tiver, não tem como realizar esse registro. Vai realizar o registro normal, tá? Que é o registro normal que tem presunção de fé pública e essa presunção é relativa, ok? Então aí nós começamos a estudar o registro como meio de aquisição e já analisamos dois princípios, a publicidade e a presunção de fé pública. Então até o nosso próximo encontro e mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.